Um jovem crente ficou desencorajado em suas tentativas de ler e lembrar os textos da Bíblia. Ele disse: "Não adianta. Não importa o quanto eu leia, sempre esqueço o que acabei de ler." Foi então que um pastor sábio respondeu: "Tome coragem, filho. Quando você derrama água sobre uma peneira, não importa o quanto você derrama, você não coleta muito, mas pelo menos a peneira fica limpa." O estudo da Bíblia é sempre uma bênção. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: "Faze o melhor que puder para apresentar-te a Deus como aprovado, trabalhador que não precisa se envergonhar e que corretamente maneja a palavra da verdade." 2 Timóteo 2, verso 15. Para conhecer a vontade de Deus para nossas vidas e para sermos equipados para o serviço, devemos passar tempo estudando a Bíblia. O grande desafio é interpretar corretamente um texto que foi escrito há tanto tempo e ver a sua relevância para nós ainda hoje. É trazer algo muito antigo de lá de longe para o aqui e agora. Quando você abre a Bíblia, você é imediatamente impressionado com os estilos variados em que a revelação escrita de Deus é apresentada. Há lições de história, de poesia, leis e salmos, evangelhos e epístolas, que são cartas, ensino direto e centenas de ilustrações. A Bíblia vem até nós através das várias formas escolhidas pelos escritores inspirados para nos trazer a mensagem de Deus. Para entender a Escritura, devemos passar tempo com a palavra, separar os estilos nos quais o conselho de Deus para nós é apresentado e, em uma atitude de oração humilde, estar aberto para a orientação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14. Por exemplo, precisamos saber como podemos entender um poema, um salmo ou uma outra mensagem de louvor dirigida a Deus por um escritor da antiguidade. Precisamos entender como as circunstâncias culturais nas quais os escritores da Bíblia escreveram se refletem na linguagem e nas imagens que usaram para expressar os pensamentos de Deus. Seremos recompensados à medida que reconhecemos a relevância para nós da verdade escrita há muito tempo. Quando queremos descobrir o que um texto diz, usamos um processo chamado exegese. Este é um estudo cuidadosamente organizado de uma passagem bíblica para descobrir o que o texto significava no cenário original e o que isso significa para nós. Primeiro, buscamos descobrir o que o texto significava para aqueles que originalmente o ouviram. Começamos a interpretar depois de ler todo o texto. Aprender a ler e a pensar sobre o texto é o primeiro passo para compreendê-lo. O próximo passo é fazer boas perguntas sobre o texto. Existem dois tipos de perguntas que podemos fazer. Primeira, as que se relacionam com o contexto, a definição de uma passagem no texto bíblico. E segundo, as que se relacionam com o conteúdo. Devemos também descobrir a ocasião ou o propósito para o texto. Uma abordagem contextual das passagens bíblicas que estamos tentando entender envolve, primeiro, a busca de uma compreensão do ambiente cultural no qual a passagem foi escrita. Em segundo, considerando o contexto maior da passagem dentro do livro em que ocorre. E terceiro, determinar o verdadeiro sentido de uma passagem em seu contexto imediato. E quarto, aprender algo do humor ou feeling de uma passagem ou de um livro. Ao pensar sobre o contexto de uma passagem em estudo, podemos vislumbrar os sentimentos e motivações dos autores ou personagens bíblicos. Alguns princípios que nos ajudam a compreender o contexto de uma passagem da Bíblia são os seguintes. Procure sempre descobrir qual o contexto histórico e cultural do texto. Aprenda a pensar por parágrafos. Estas são unidades naturais de pensamento. Você precisa entender o contexto do parágrafo
e por que essa coisa particular é dita nesse momento e lugar em particular. Veja se o contexto apoia a sua compreensão da passagem. Observe o estilo literário da passagem, se é poesia, história, salmo, parábola, profecia, etc. Como isso ajuda a sua compreensão da passagem? Para a maior parte, então, você pode fazer uma boa exegese como um mínimo de ajuda externa, desde que seja a ajuda da mais alta qualidade. Pelo menos 4 ferramentas são essenciais, são necessárias. Um bom dicionário bíblico, um bom manual bíblico, uma boa tradução e bons comentários. Existem outros tipos de ferramentas, é claro, especialmente para tópicos ou temas de estudo. Mas para ler ou estudar a Bíblia livro por livro, estes são os essenciais. É hora de buscar as joias da Bíblia como o comerciante procura pérolas finas na parábola de Jesus em Mateus 13 e tornar essas joias prioridades. Não perca tempo. Abrace o livro de Deus para a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te pela orientação do Espírito Santo e dos princípios que nos deixaste para compreender e interpretar corretamente a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, sempre através de um conhecimento adequado para que possamos nos aproximar de ti. Oramos em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Pois bem, até a próxima semana e lembre-se, não há nada como o livro de Deus, que é o guia seguro escrito para mostrar o caminho da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E não se esqueça, a vida se torna cada dia mais deslumbrante e bela à medida que nos aproximamos de Jesus e nos tornamos um com Ele através da oração e pelo estudo da palavra.